Olá, meus amados irmãos, boa tarde a todos com a gloriosa paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. E eu quero agradecer aqui primeiramente a Deus por esta oportunidade de poder ler a sua palavra, poder meditar na sua palavra, porque ela nos traz vida e vida com abundância. A palavra de Deus, ela primeiro nos transforma, né? Ela primeiro mexe com o nosso interior, com o nosso íntimo, para depois ela agir na vida de quem vai ouvir, né? Então eu quero agradecer a Deus e agradecer também ao nosso líder, irmão David, que me facultou essa oportunidade de falar um pouco da palavra de Deus. Não que eu tenha capacidade para isso, porque eu não me acho capaz, não me acho com sabedoria para ser uma pessoa escolhida para falar um pouco da palavra de Deus, mas mesmo assim não fugi. Agarrei a oportunidade que me foi facultada, porque é assim que temos que ser. A Bíblia diz que tendo pouca força, não negaste a minha palavra, então não neguei. Estou aqui para falar um pouco daquilo que eu compreendi da palavra de Deus, que está em Provérbios capítulo 16, um provérbio riquíssimo. Meus amados irmãos, é um provérbio rico demais. Então eu quero ser breve, quero ser bem sucinto e peço ao Espírito Santo de Deus que, assim como Ele falou comigo, Ele possa também alcançar os vossos corações. Que Deus abençoe a cada irmão, né, dos homens vencedores que estão neste grupo. Que Deus possa vos encher de sabedoria, que Deus possa vos encher de força, de vigor e de autoridade para se levantar e cumprir o chamado pelo qual Deus nos chamou e nos capacitou para fazermos, porque todos nós somos capazes de fazer mediante a vontade de Deus. E quero também agradecer aqui na pessoa do pastor Otton e todos os pastores que estão do lado dele, né? Que Deus abençoe também a vida do nosso líder, né, que é o pastor Otton, né, e todos os outros pastores que aqui também estão, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá certo? O livro, o capítulo de Provérbios, capítulo 16, ele é um capítulo um pouco extenso, então não tem como ler todos os versículos aqui, né? Mas eu colhi alguns versículos para que a gente possa meditar de uma forma bem rápida e sucinta, direta, transparente e de uma forma compreensível a cada um dos irmãos, tá bom? Provérbio 16, eu peguei alguns versículos, eu peguei o versículo 1 e o 2 que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas do Senhor avalia o espírito. No versículo 7 diz assim: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os inimigos vivam em paz com eles. O 9: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Vai vendo que vai se encaixando uma coisa com a outra. No 13 diz assim: o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Aí no 16, no versículo 16 diz assim: é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Aí no 25, o último versículo que eu separei aqui, diz assim: há caminhos que para o homem parecem perfeitos ou parecem retos, mas o final dele conduz à morte. Meus amados irmãos, não só hoje, mas sempre foi assim. O homem tentando viver uma liberdade sem Deus, querendo tomar atitudes sem a aprovação de Deus, criando caminhos sem Deus o aconselhando. Sempre foi assim.
Por isso que a humanidade caiu no pecado, por isso que a humanidade foi decaindo durante os séculos e séculos e séculos. Foi definhando sem Deus. E não foi diferente com Salomão. Apesar de Salomão ter sido escolhido como um dos homens mais sábios que a Bíblia nos relata por Deus, ele pediu sabedoria a Deus e Deus o deu riqueza, fora a sabedoria. Mas a gente vai ver que a vida de Salomão não foi de todo atitude sábia. Salomão errou muito no seu reinado, né? Ele errou muito, ele criou caminhos para ele que no final, né, ele acaba na sua velhice, ele assumindo. E ele diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então ele traçou caminhos para ele que no final não foi bom para ele, não foi bom para os seus filhos, né? Ele foi um homem que teve muitas mulheres, muitas concubinas, já sabemos a história de Salomão. Mas trazendo para o nosso dia a dia, o Senhor, através de Salomão, tenta nos alertar. Por que tenta nos alertar? Porque o Senhor, a todo tempo, ele, como está lá em Apocalipse, capítulo 22, olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com você. A todo tempo, o Senhor, através do teu Santo Espírito, ele bate na porta do nosso coração, tentando ceiar conosco, tentando estar em comunhão conosco a todo instante. O problema é que muitas das vezes nós não queremos. Queremos andar e traçar os nossos próprios caminhos. Isso eu estou falando quem é cristão e quem não é cristão. Porque muitos de nós sofremos. Porque constantemente estamos chorando. Porque buscamos tantas coisas neste mundo que no final dela não vai dar em nada. Eu escrevi algumas coisas aqui que são relatos que realmente nós vivemos. Que olha só, vivemos em um mundo hoje que buscar riquezas materiais é o mais importante. É ruim buscar riqueza material? Não. É pecado você buscar riqueza material, estudar? Não, não é pecado. O problema é quando ela vai à frente da vontade de Deus. Porque o dinheiro sem Deus, a riqueza sem Deus, ela traz a morte, sim, Senhor. Quando a gente abre a internet, o que mais tem hoje são fábricas milagrosas de como você ser rico. 10 mil, 20, 30 mil reais por mês. Entendeu? O problema não está em você buscar. O problema está quando você busca sem Deus. Coloca Deus de escanteio, né? Depois que o negócio começa a dar errado, que a gente convoca a Deus. Senhor, me ajuda, tá dando tudo errado. Mas por que não trazemos Deus antes de tomar uma atitude? Porque a gente sabe que muitas das vezes a resposta de Deus, a voz de Deus para aquilo que a gente buscamos pode ser um não. E a gente não quer ouvir esse não, não é verdade? Olha, ir para academia e ter um corpo perfeito importa? Não. Paulo falou sobre isso, né? O culto do corpo. É bom você ir para academia, é bom você cuidar da sua saúde, é bom. Mas quando aquilo começa a tomar o primeiro lugar de Deus na sua vida, isso é idolatria. Então a Bíblia também fala: caminhos que para o homem parece perfeito. Então a gente usa aquilo como se fosse para a saúde, mas não. A gente começa a ir para academia de segunda a sexta, segunda a sábado. Daqui a pouco a gente está esquecendo de ler a palavra, daqui a pouco a gente está esquecendo de orar, daqui a pouco a gente não tem mais tempo de ir para a igreja, de estar em comunhão com os irmãos, entendeu? Então se aquilo está tomando o primeiro lugar de Deus e da obra que Ele nos chamou para fazer, meu irmão, é idolatria, é um caminho de morte. Olha, andar também com pessoas que nos afastam de Deus também são caminhos que nos levam à morte. Amigos que a todo tempo tentam nos atrair para lugares que não é da vontade de Deus, também é um caminho de morte. Olha, quando na verdade viver em obediência à vontade de Deus é o que nos traz a aprovação de Deus. Não importa, meu irmão, você pode olhar para o seu amigo, para o seu irmão, você vê ele bem sucedido com o carro do ano, com uma casa do ano. Eu percebo que às vezes, quando você entra nas igrejas, parece que é o que você importa, é o que importa.
Nossa, eu queria agradecer a Deus pelo carro do ano que eu ganhei. Queria agradecer a Deus pela viagem que eu consegui. Eu queria agradecer a Deus pelo meu filho ter participado do concurso. Eu queria agradecer a Deus pelo salário, o aumento de salário que eu ganhei. Mas por que você não vê os irmãos agradecendo o testemunho? Pastor, eu queria agradecer a Deus pelo batismo com o Espírito Santo de Deus, que há anos eu buscava, agora eu consegui o batismo com o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu queria agradecer a Deus porque eu busquei tanto dons espirituais, pastor, e agora eu sinto que Deus está me dando. Senhor, pastor, eu queria agradecer a Deus porque eu estou indo viajar para o campo missionário e eu queria tanto ser usado por Deus no campo missionário, pastor. Por que você não vê as pessoas agradecendo isso? Porque o coração está voltado mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. E outra coisa, pregamos para agradar as pessoas e evitar confrontos, aquela mensagem de autoajuda, porque a gente sabe que se pregar a verdade verdadeira vai doer na alma, meu irmão. Evitamos pregar a verdade porque aquilo confronta, porque temos medo de ser conhecido na igreja ou no mundo de profeta do caos, de religiosos, de santarrões. Então evitamos muitas das vezes pregar a verdade. É uma verdade que dói, mas é uma verdade que cura. Uma verdade que machuca, mas é uma verdade que transforma. Evitamos muitas vezes pregar a verdade com medo de perder o amigo, com medo de perder reconhecimento e honra dos homens. Então há caminhos, meu irmão, que pra gente parecem perfeitos, mas não é. É reprovação de Deus. Muitas das vezes nos leva à morte, como o provérbio está falando. E para terminar, eu sou do Ministério de Louvor e é uma coisa que eu percebo em muitos lugares que eu vou. Canções que são escolhidas, canções românticas, que são para agradar o ego do homem. Mas não existe aquela canções que atraiam a presença de Deus, canções que confrontem um homem a sair, a fugir de uma vida de pecado, meu irmão. Quantas das vezes eu cheguei na igreja em pecado, meu irmão, eu queria ouvir uma palavra de confronto e não tinha aquela palavra de confronto. Uma vez eu fui convidado para ir numa vigília, isso serve como testemunha. Eu não estava bem com Deus, eu estava muito fraco espiritualmente, fui para essa vigília e a irmã me apresentou a profeta, colocaram uma cadeira para profeta, eu conheci até aquela irmã. E quando ela se levantou, ela já se levantou assim, a gente começou a oração, olha o testemunho. E ela começou a profetizar bênçãos para mim. E eu me lembro como se fosse hoje, eis que Deus me mostra um homem de oração. Meu irmão, a minha vontade era chorar ou rir, porque nem orar eu orava mais. Eis que Deus tem um ministério para ti, ministério pastoral, ministério da palavra. Meu irmão, eu todo torto, eu todo errado, só via a palavra de bênção. Quando essa irmã se levantou, eu cheguei para a irmã assim, eu falei, minha irmã, não faça mais isso não, porque sem querer você poderia me matar aqui, porque tudo isso que a irmã falou não é verdade. Porque eu não estou vivendo uma vida conforme a vontade de Deus. Deus jamais vai cumprir um propósito. Deus jamais vai cumprir a sua palavra. Deus jamais vai cumprir as suas promessas na vida de um homem que não ora, na vida de um homem que não se consagra, na vida de um homem que não jejua, na vida de um homem que não lê a sua palavra. Deus jamais vai cumprir as suas promessas na vida de um homem que primeiramente busca uma vida de honrar a Deus. Então há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no final dele leva à morte, meu irmão. Quantas pessoas estão mortas por causa de falsas profecias? Ainda bem que Deus ainda guardou um conhecimento para mim de tudo aquilo que eu li e estudei. E tenho um senso crítico muito grande. A minha pessoa tem um senso crítico. Eu sei quando eu estou bem diante de Deus, eu sei quando eu estou errado. Entendeu, irmãos? Então, cuidado por onde você anda, cuidado os conselhos que você recebe, cuidado o poço que você tem cavado de cisternas rotas. Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Por isso que muitos irmãos estão mortos, por isso muitos irmãos estão à base de medicamentos, em depressão.
doentes emocionalmente falando, não buscam mais ao Senhor, buscam em várias coisas, mas não buscam mais a Deus. Estão afastados, homens que Deus chamou para um chamado poderoso ministerialmente falando, mas não têm a humildade de reconhecer, de bater no peito e dizer: Senhor, eu pequei como filho pródigo, Senhor, eu pequei contra Ti, me afastei do meu chamado, Senhor. Eu vou voltar para a tua casa, Senhor. Eu vou voltar a cumprir o seu chamado. Me aceite como um dos seus trabalhadores. O grande problema é que muitas pessoas voltam para a casa do Senhor, mas querem ser colocadas em lugar de honra, meu irmão. Menos, a gente precisa baixar a bola, sabe? Entender o processo é duro. O processo faz a gente chorar. A gente precisa esperar ouvir a voz de Deus para que esse processo cumpra na nossa vida. E para isso é o tempo de Deus, não é o tempo do homem. Muitas das vezes o homem quer antecipar e dizer, como já aconteceu comigo, Marcelo, poxa, volta para o ministério de louvor, e Deus: não, você não está pronto. Você não está pronto, não. Isso é o chamado do homem, não é o meu, porque você tem que pedir orientação a Deus. Senhor, e aí, eu volto? Eu volto a fazer aquilo? Não, filho. Você ainda está passando pelo processo de cura, processo de tratamento, para eu cumprir o chamado que eu tenho na sua vida. Então, meus irmãos, fica com essa palavra. Eu pensei que a palavra ia ser curta, mas 16 minutos. Mas é isso, meu irmão. Às vezes Deus nos leva para um caminho na mensagem que a gente nem planejou, tá certo? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Fique com essa palavra em nome de Jesus.